Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Eu estou aqui hoje com César Rossi, diretor de TI. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, esse aqui é mais um Vox Talk, na verdade o primeiro Vox Talk aí de 2026. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho, né, César, aqui, né, dos assuntos de tecnologia que já começaram fervendo aí, né, em 2026. A gente teve aí na semana passada aí a CES 2026 que aconteceu em Las Vegas, e a gente queria falar para vocês aí alguns pontos interessantes aí sobre tecnologia que a gente, né, assistiu lá na CES. E a gente quer passar para vocês aí um pouquinho de tudo. Vamos falar aqui um pouquinho de robótica, vamos falar um pouquinho aqui de chips de alta tecnologia, vamos falar muito de inteligência artificial, né? Vamos falar um pouquinho de gadgets também. E o César está aqui e a gente vai começar falando um pouquinho, né, César? Eu queria falar aí um pouco que uma das coisas que já começou a ferver esse ano, né, a questão mesmo da parte dos robôs, né, uma questão que está crescendo muito aí no mundo. A gente está percebendo isso, né, já desde o ano passado aí, um investimento altíssimo entre as empresas chinesas, americanas aí, para ver quem consegue realmente, né, já está aproveitando dessa nova tecnologia, né. E uma coisa que efetivamente teve muita repercussão nessa CES da semana passada, né, foi já algumas empresas, né, apresentando robôs domésticos, né, para poder atender a gente dentro das nossas casas, né, e já com uma, né, com um nível de realismo, né, em relação ao ser humano, assim, né, de uma forma fantástica, né. Então será, César, que é o final dos Rumbas, né, dos aspiradorzinhos que ficam rodando no chão, né? Será que a gente vai mudar isso, né, já para robôs aí, né, muito próximos aí da realidade humana, né? Exatamente, né? Então, primeiramente, excelente 2026 para todo mundo aí que acompanha a gente aí no nosso canal aqui do Vox Talk. E o ano começou fervendo, né? É engraçado. Eu não lembro um ano que na primeira semana do ano a gente receba tanta informação de nova tecnologia, que nem a gente está recebendo agora, né? Você começou a fazer a abertura aqui. Eu tive 3, 4 insights aqui, eu já perdi o primeiro, perdi o segundo, né, de tanta coisa que a gente quer falar. Acho que um ponto vivemos aí ao longo dos anos supremacias, né? A gente talvez, a turma que é da nossa idade aqui, Guerra Fria, sendo Estados Unidos contra a Rússia, na parte armamentista. E hoje a gente está vivendo, acho que uma coisa muito similar com a área de domínio de tecnologia, né? Estados Unidos e China agora despontando aí com muita tecnologia, com avanços sensacionais. Para quem conseguiu acompanhar alguma coisa da CES agora em 2026, a gente vê aí de brinquedos, televisores, coisas assim fantásticas, né? Muito material de alta tecnologia com compósitos novos, maleáveis, tudo mais. E essa parte de robô aqui que a gente trouxe para esse Vox Talk, realmente é a evolução, né? A gente saiu do aspirador tradicional, depois a gente falou, olha, eu tenho um sem fio, cara, no carro. Isso. Aí agora os robozinhos, aspirava, né? Passava pano, já tem para limpar a piscina, já tem para limpar a vidraça, não sei o quê. E agora a gente pega e junta praticamente as tecnologias. Isso. Né? Se você pegar vídeos, sei lá, mais ou menos 10, 15 anos, os primeiros humanoides, acho que da Boston Dynamics, né? Você via ele tentando andar, você colocava uma formiga na frente, ele tropeçava com o nariz no chão, né? Aquele andar não é robótico, porque nem o robô não anda daquele jeito, era muito ruim, a mecânica muito ruim, né? Principalmente as juntas de movimentação, né? Você via que era péssimo. Isso foi evoluindo, né? Você vê lançamentos, né, de robôs desse tipo, já tem muitos robôs que ajudam principalmente a parte de patrulhamento, aqueles cachorrinhos, né? Robôs para desarme de bombas também. Esta evolução já está muito grande. E aí você traz este nível de tecnologia, altíssima tecnologia, para dentro da sua casa, né? Para dentro da sua casa, com um toque assim de Jetsons, né? Onde você passa a ter
um robô que vai realmente te ajudar Isso. e não numa tarefa específica, e sim um multi-appliance, né? Ou seja, um robô que ele já vai conseguir te ajudar em diversas tarefas, né? Não segmentado, por exemplo, esse aqui é um aspirador, esse aqui é um limpador de piscina. Ele vai fazer de tudo, né? Ele já consegue por mimetizar o corpo humano, né, com a inteligência toda que as novas tecnologias de chip, que a gente também vai falar, trouxeram, né, e com a soma de todos esses fatores realmente espelhar aí o ser humano. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar, galera, que é muito importante também, é a questão da gente pensar que tudo isso que está acontecendo hoje, por exemplo, no setor robótico, a gente tem que pensar muito que sem a inteligência artificial, nada disso estaria acontecendo. Principalmente por quê, né? Porque todos esses robôs que foram mostrados agora na CES 2026, a gente tem que perceber que todos eles têm IA generativa já embarcada dentro dessa tecnologia. E um grande avanço também que a indústria robótica ela acabou tendo foi o seguinte, né? Eles agora têm ambientes virtualizados 100%, onde eles conseguem simular toda a parte física da pessoa dentro de um ambiente totalmente virtualizado, aplicando conceitos de física materiais, conceitos realistas mesmo do nosso cotidiano, antes exatamente de eles transportarem isso para dentro dos robôs, aí fisicamente falando, né, o robô, né, físico, e aí sim ele está exercendo uma determinada atividade, né, ou fazendo alguma coisa similar ao que um humano está fazendo. E você vê que, por exemplo, a NVIDIA é uma das empresas hoje, principalmente na CES que a gente viu esse ano, que está mais investindo, né, em soluções, né, tecnológicas aí, principalmente questões de hardware, software, voltados exatamente para quê? Desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, né? E é até interessante, já aproveitando esse gancho, a gente falar um pouquinho, né, César, dos chips novos da NVIDIA, que eles estão, né, sendo desenvolvidos agora totalmente voltados para data centers, né, específicos para inteligência artificial. Eu acho legal essa união desses dois tópicos, a gente meio que saindo dessa parte de robôs, mas ainda um pouco não. A gente fez um Vox News o ano passado sobre os novos chips para inteligência artificial, onde a gente falou sobre os notebooks já vão vir com esse chip, com essa capacidade. Né? Naquele ciclo de evolução da tecnologia, geralmente quando você lança algo novo, muito bom de tecnologia, ele não é aplicado no usuário final. Ele sempre é criado e desenvolvido para data centers, para centros computacionais de alta tecnologia, mesmo que seja universitários, laboratórios de desenvolvimento, depois passa a comercial. Então a gente tem aquele ciclo, né? A gente falou bastante de edge computing, onde você tira né, o poder de lá e traz para cá, para o final, no próximo. E aí a gente está exatamente neste ponto, onde a gente está trazendo uma tecnologia que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 2, 3 anos, e esse que é o ponto, acho que é muito legal. Porque antes esses ciclos eram de 10, 15 anos. E a gente vê os processadores que foram desenvolvidos em 24, popularizaram em 25, eles deixam de estar somente nos grandes computadores, e essa tecnologia já estão indo para os gadgets, para o usuário final, né? Pro usuário final. Então, por que você consegue ter um robô desse? Imagina se tudo que ele tivesse que processar, que aprender a calcular, tivesse aqui na nuvem calcular. Não ia funcionar. A gente não tem banda no mundo para que isso funcione. Imagina, o único centro de computação fica nos Estados Unidos, fica, sei lá, né, na Europa, qualquer lugar, Oriente Médio. Né? Ou seja, você não tem mais como depender que todos esses equipamentos dependam única e exclusivamente. É lógico, o contato vai existir, a evolução, ele vai tentar desenvolver o máximo, se ele tiver alguma necessidade, ele vai buscar, mas não é mais 100% na nuvem. Ou seja, a gente volta novamente para uma onda onde a grande tecnologia está embarcada nos equipamentos que você tem dentro de casa, né? Enquanto, com certeza, estão sendo desenvolvidos
novos componentes que vão ser muito mais potentes ainda para data center e já vai vir para cá. Mas o ponto aqui desse nosso Voxtalk é justamente esse. O que acabou de ser lançado com muita capacidade, muito forte em IA, em 24 e 25, a CES mostrou que isso já vai estar dentro das casas, né? E a NVIDIA vem exatamente nesse ponto, né? Com um chip de uma capacidade aí monstruosa, né? Mostrando que hoje a NVIDIA, pelo menos para IA, talvez seja o grande player, o grande dominador aí do mercado com relação à tecnologia. E galera, só para esclarecer para vocês um pouquinho, a gente está falando aqui de Edge AI, tá, galera? E esse é um assunto que a gente já trouxe aqui em alguns Voxtalks de 2025, tá? Então a gente basicamente está falando do quê? De você trazendo a inteligência artificial que está nos grandes data centers, que está na nuvem, tá? Para dentro do seu computador, dentro da sua casa. Então você passa a ter vamos dizer assim, uma inteligência artificial particular sua. Então isso é uma tendência, isso nos próximos notebooks, nos próximos computadores, isso deve estar vindo aí, tá? O pessoal celulares, o pessoal já tá embarcando essa tecnologia. E outra coisa, tá? O mercado, a indústria, ela já está enxergando muito isso também, pensando, tá? Com relação à segurança. Tá? Então, por exemplo, algumas grandes empresas já estão olhando para esses modelos de Edge AI exatamente para quê? Para aumentar a segurança dentro da empresa. Por quê? Porque hoje todo mundo está usando IAs compartilhadas pelo mundo. Né? Então todo mundo está usando as principais IAs de mercado para fazer já tarefas dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Mas a Edge AI ela está chegando exatamente para quê? Para aumentar os níveis de segurança dentro das empresas. Porque todo mundo já está começando a ficar preocupado, porque assim, toda a informação que eu estou passando, eu estou jogando numa nuvem que pode estar sendo distribuído para N pessoas. Tudo. Né? E aí, até onde, né, a minha estratégia de negócio, né, a minha confidencialidade da minha informação, do meu produto, até onde eu estou jogando isso, né, para qualquer pessoa no mundo poder ter acesso a isso. Né? Então, esse ano vai ser um ano que isso também vai começar a crescer exponencialmente, porque as grandes empresas já estão preocupadas com essa questão. E é aquilo que você falou, a NVIDIA hoje está desenvolvendo chips com alta capacidade de processamento de inteligência artificial, exatamente para poder o quê? Disponibilizar, né, essa nova modalidade aí que a gente chama de Edge AI, que com certeza vai estar chegando na casa de todo mundo. Porque é justamente isso, a gente acabou de citar. Não tem como você depender de processar isso tudo de forma 100% remota. Né? Então, com essa tecnologia agora e de uma forma massificada aí para colocar não só em computadores, mas em qualquer tipo de dispositivo que tenha uma necessidade de uma inteligência embarcada, isso é sensacional. E aí você vai para aquele outro ponto. Se tudo em casa tem conexão, tudo em casa tem inteligência, o quão seguro eu estou em casa com todos os meus brinquedos, com tudo que eu instalei, com tudo que eu coloquei. Exatamente. Né? A gente já fala, já fizemos também um Vox News aí, a gente falou um pouco parte de cookies, né? Que está conversando na hora do almoço com um amigo, você chega no serviço, liga o note e vem a propaganda daquilo que você conversou. Já não existe dúvida que tudo o que você faz hoje, de alguma forma, é monitorado, né? E isso está alimentando a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial só chegou onde chegou pelo volume de informação que ela está recebendo. Né? Se toda inteligência artificial tivesse a necessidade de uma empresa contratar pessoas para ficarem digitando, para colocar informação lá, né, a gente não teria alcançado essa evolução que a gente tem hoje. Sim. E uma coisa importante, galera, da gente falar também, né? A expectativa da inteligência artificial para esse ano, a gente está falando muito aí, né, na queda exponencial aí dos chatbots, né? Porque na verdade, né, o grande boom da inteligência artificial em 2024, 2025 realmente foi o formato de inteligência artificial como chatbot, né? A gente interagindo com a inteligência artificial, está escrevendo, a gente conversando com ela, né, e tendo essa interação.
Mas a grande expectativa do pessoal que está investindo massivo aí em inteligência artificial para esse ano é o quê? É que as inteligências artificiais passem a ocupar funções específicas aí dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua casa, né? Então a grande expectativa para esse ano são as inteligências artificiais com capacidades aí de planejamento, de execução de N tarefas, né? Tanto dentro da sua empresa como dentro da sua casa. Né? Ele vai ser um recurso, seja ele na sua casa ou na sua empresa, né? É quase como você ter um assistente. A gente fala aí das Alexas, né? Dos Siris, dos Googles, aí, né? Que eu tenho um assistente de voz. Sim, era o início da inteligência para esse ponto. Mas, não, quando a gente fala assistente, hoje é realmente um assistente, né? Você vai ter uma necessidade e a sua inteligência artificial vai conversar com a inteligência artificial do outro lado, sabendo as demandas, tudo mais. Por exemplo, eu preciso ir num médico e depois vou precisar fazer exames. O seu assistente já vai saber a sua agenda, vai saber a sua disponibilidade. As suas informações. E não vai conversar com a secretária lá no consultório, mas não, vai conversar com um robô do outro lado. Vão achar um melhor como negociar, né? E trazer o resultado para você de acordo com a sua demanda, né? Você fez lá o exame, que lá vai entrar o resultado num sistema, já você tem que fazer o exame, não, a consulta. Já vai saber quais exames, aonde você gosta de ir, qual hospital, em breve tudo isso vai estar interligado e as inteligências artificiais vão fazer essa parte braçal, essa parte massiva e bastante, né? Vamos dizer assim, não massiva, de resolver esses trabalhos, né? Isso é bem interessante. E outra coisa, galera, falando um pouquinho da SES de novo, né? Agora falando um pouquinho aí da parte dos gadgets aí, a gente, uma das coisas que também foi bastante mostrado nessa SES agora desse ano, né, foi a questão dos teclados aí magnéticos para smartphones aí, que também é uma coisa muito interessante, né, que ela está mostrando não digo um retrocesso, mas talvez uma tendência aí, né, do pessoal de querer estar usando o teclado, né, para interagir com o celular, né, deixar um pouquinho a parte touch ali, né, e ter teoricamente, né, o contato mecânico ali, né, a interação mais mecânica com os dispositivos, né, a gente percebeu que a evolução dos teclados magnéticos agora nessa SES, que teve uma variedade incríveis de modelos aí que eles lançaram, desde modelos de teclado que você consegue grudar atrás do seu smartphone, né, com indução, com, né, vários tipos de protocolos de comunicação, né, o Bluetooth principalmente é o principal, inclusive para toda essa linha de produtos que a gente viu. Né, então a gente percebeu que é até engraçado, porque teve até comentários do pessoal falando assim, poxa, que saudade do BlackBerry, né? Porque tinha um tecladinho, né? Então, isso é muito interessante e puxa um pouco, né, do que a gente conversou agora, né, porque esses novos celulares de última geração, você espeta que o USB dele numa DockStation, né, você tem um poder computacional superior a muito notebook médio e de entrada. Né? Então, ninguém anda com um monitor de 22 polegadas, nem uma DockStation dentro da bolsa para onde vai. Agora, você ter a facilidade do teclado para poder utilizar dentro de aplicativos que rodam no seu celular ou até nos tablets, né, de alto poder computacional também. Então isso eu acho que traz um conforto, né? É lógico que a tecnologia do toque é eterna até que a gente passe a controlar mentalmente, né? Mas faz todo sentido, né? Porque você anda com um supercomputador, né? Você pensa 20 anos atrás, 30 anos atrás, qual computador de empresa tinha o que você tem no bolso? De poder de computação? Não tinha. Exatamente. Então faz todo sentido você utilizar aí um tecladinho, ainda mais gente que é old school, né? Para poder maximizar a sua produtividade através do seu celular. Galera, e como não podia ser diferente, né? A gente também tem que falar um pouquinho da Apple, né, nessa CES aí em 2026,
que parece que finalmente a Apple resolveu aderir aí, né, a questão dos celulares dobráveis, né? Então o pessoal já está falando aí que vai ser o iPhone Fold, vai ser o iPhone não sei o quê. Então o pessoal começou a enxergar aí que também a Apple já está começando a olhar essa questão, né, da tecnologia, né, dobrável de tela, principalmente para aumento de produtividade, né? Eles consideram que é uma situação interessante para o mercado, né? Você ter um celular dobrável, porque você consegue ter um aumento maior de área, né? Imagina aí um celular que, de repente, né, você abre ele pode, de repente, ter o tamanho de um tablet pequeno, né? Uhum. Então, a verdade, a Apple está enxergando muito por esse mercado, né? A Samsung já entrou nessa onda já faz um tempo, a gente sabe. Algumas chinesas, a Motorola. Então, a Apple já está começando a olhar para isso, né? E lógico, né? Não adianta você ter somente hardware, né? A gente tem a evolução do iOS 26 agora, que está chegando no mercado, né? Acabou de ser implementado pela Apple agora dentro de todos os dispositivos aí dela, né? Tem tanto do iPad como iPhones, etc. Né? E aí, voltando um pouquinho aqui, que a gente já estava falando de inteligência artificial, né? A Apple apresentou, né, inclusive, né, a evolução aí da Siri, tá? Junto com uma parceria aí junto com a Google, né? Porque agora a base da Siri agora para a Apple, ela é Gemini, tá? Então a Apple fez uma parceria com a Google agora. Então a base de tecnologia embarcada hoje na Siri, nessa nova Siri, é o Gemini que está por trás, né? E até com características bastante, né, interessantes, né? Uma delas que o pessoal acabou mencionando aí na feira foi a questão realmente, né, do assistente da própria Siri conseguir fazer, por exemplo, atendimentos e interação com chamadas, né, telefônicas que, por exemplo, que estão fora da sua agenda e você, de repente, normalmente está acostumado a não atender, né, um número de telefone que você não conhece. Então agora a Siri vai passar a cumprir a sua atividade. A Siri vai ser a sua nova secretária eletrônica. Exatamente. Para você que teve uma secretária eletrônica de fitinha, Márcio, né? Aquela que reprimiu com a caneta, né? Mostrando que você é um profissional bem experiente. Muito, galera, muito experiente. E depois saiu para as novas tecnologias aí, né? Já em chip. Mas é uma super evolução deste conceito, onde através da inteligência artificial ele já vai fazer o atendimento, vai interpretar o que está acontecendo e encaminhar. Sim. Se isso faz sentido que essa informação chegue a você, você já vai destruir essa informação, interromper isso, ou seja, é um assistente que pode ser realmente muito bom, né? Porque principalmente o que a gente recebe de ligações aqui de números estranhos, que a gente acaba não atendendo. Não atendendo, e às vezes o número estranho é uma oportunidade de negócio. Sim. Às vezes é a resolução de um problema em banco, em documento, uma coisa assim. Né? E a gente fica tão estressado de toda hora isso, que você começa a colocar vamos dizer, a lista telefônica inteira no bloco, né? Exatamente. Tipo, se não está na agenda, você não quer falar. E isso é péssimo. Né? Porque é o contraponto, né? Você ter muita tecnologia a ponto de você passar a não ter mais controle. Sim. E você ter que bloquear, né? Tolir, né? Cortar exatamente para não atrapalhar o seu dia a dia. Isso basicamente eu acho que já está dentro, né, da que a gente já tinha comentado aqui, pessoal, né? Que a expectativa esse ano do mercado, do pessoal que está investindo em inteligência artificial, é exatamente o quê? Acabar com a inteligência artificial de chatbot, né, e começar a atribuir efetivamente funcionalidades para essa inteligência artificial, que ela possa contribuir melhor com o seu dia a dia, né, ajudar as pessoas, melhorar o seu negócio, né, e eu acredito que essa nova evolução da Siri, agora que a Apple está apresentando, não é diferente. Eles também estão já focados exatamente nesse novo objetivo, né, que é trazer mais dinâmica, mais funções aí, né, mais responsabilidades, entre aspas, para as inteligências artificiais, para que elas possam, né, contribuir melhor aí com o nosso dia a dia, né, César? E outra coisa, né, a gente também estava falando uma coisa que o ano passado aqui nesse Vox Talk a gente também já tocou um pouquinho nesse assunto, né, que era aquela questão do problema da computação quântica
que é um negócio que já está começando, né, a gerar burburinhos no mercado, porque já tem grandes empresas, tanto chinesas como americanas, aí, que já estão olhando para isso. Tá? Não é uma tecnologia, lógico, obviamente acessível nesse momento, mas é um ponto aí de preocupação, né, César, que todo mundo já está começando a ficar preocupado com isso, né? Primeiro porque, né, o pessoal que está vendo a gente aí que não sabe, a computação quântica, na verdade, vamos se dizer, né, é a abertura de todo o universo que a gente tem hoje criptografado dentro dos nossos ambientes, né, dentro da internet, dentro da nossa empresa, que a gente sabe que isso, de uma certa forma, já está começando a gerar vulnerabilidades de segurança. Né, César? Esse é um problema gravíssimo aí que a gente vai enfrentar, né, porque a gente tem a seguinte situação: a computação quântica, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela, se a gente comparar tudo que a gente tem hoje de computação Não é nada. comercial, Não é nada perto da quântica. Então, como que a gente vai conseguir trabalhar com os dois universos simultaneamente? Sim. Né? Não é um pequeno avanço, não, é algo, Outra um realidade. patamar assim, Realidade. muito longe. Outra realidade. Então, pensa assim, uma empresa ou um governo que domine Essa a tecnologia tecnologia, tudo que existe de segurança na camada do que a gente vive hoje, no nível de hoje, morreu. pode ser quebrado Morreu. instantaneamente. E se você cria modelos de segurança no ambiente que a gente tem hoje para se proteger da computação quântica, não existe performance para tratar Sim. esse nível de criptografia, ou seja, tudo vai ficar obsoleto. Então, a gente vem aqui só comentar, né? Eu não vejo ainda hoje uma saída. Como você proteger o atual desta enxurrada que vai vir quando o quântico realmente estiver comercial, implementado para todo mundo, né? Porque a gente fala de tudo. Não existe criptografia de firewall, não existe criptografia interna, não existe criptografia para proteger criptomoeda, para ativos digitais. Nada do que a gente tem hoje é intransponível no momento que você tiver computação quântica a níveis comerciais. É isso aí. E outra coisa, pessoal, a gente está falando aqui da computação quântica, realmente é um avanço absurdo aí perto do que a gente tem hoje, tá dentro do mercado. A gente está falando de um grão de areia versus um deserto. Então é uma diferença abissal, né, de tecnologia. A gente sabe que isso já existe, tá? Não é coisa mais de filme, de nada disso. Isso já está presente no mundo, os caras já estão trabalhando em cima disso. E exatamente o que a gente está vendo falar aqui hoje, que você vê que mesmo na CES, o pessoal já está comentando sobre isso, que já existe uma preocupação de vulnerabilidades de segurança, as grandes empresas que investem absurdamente em tecnologia, que é exatamente tudo isso que a gente comentou aqui hoje, né, nesse Vox Talk, a respeito do que está acontecendo na CES, né, dos desenvolvimentos de altas tecnologias, né, o grande investimento em inteligência artificial, né, muitas coisas disso podem ficar à deriva devido realmente a essa questão da computação quântica, que a gente sabe, né, que tá se tornando uma preocupação de todo mundo, porque todo mundo sabe, poxa, se isso aí tiver efetivamente implementado no mercado, né, como que eu vou proteger o meu dado? A gente realmente agora em 2026, a gente está entrando no ano do Zero Trust. Zero Trust. Né? Isso aí. Você não pode mais ter nenhum tipo de informação digital que não esteja protegida, que não seja criptografada, que não tenha ferramentas, né? Então, neste ponto, a gente até entra no caminho ou numa das plataformas que a gente está trabalhando bastante aqui na Vox, né? Que é você ter o tratamento das identidades, que talvez esse seja o ponto mais fraco de vulnerabilidade hoje, né? Que você pode criar milhares de ferramentas, mas se você tem o usuário e a senha com todos os poderes, né? Um único usuário e uma única senha com todos os poderes, não adianta
você construir o muro mais alto do mundo. Não adianta, se o bandido tá do outro lado, né? Ele já tá dentro. Já tá dentro do lugar. Vamos lá, vamos subir esse muro, vamos subir. Não, mas o cara já tá do lado de cá. Né? Então, esse é um ponto também de muita atenção que a gente vai tratar bastante aqui em 2026. Exatamente, porque assim, galera, a gente, aqui na Vox, a gente tem ferramentas aí de gestão de ciclo de vida de usuários que já tem níveis de inteligência artificial que já estão dentro dessas camadas, até para análise de comportamento de acessos, para todas as situações aí que o mercado já está exigindo. E uma coisa também que eu queria comentar aqui, pessoal, comentar com o César, né? Todo mundo tem que entender que até o desenvolvimento dos malwares hoje, dos phishings, né? Já tem inteligência artificial embarcada nisso, tá? Para vocês terem uma ideia, já tem malwares de mercado aí que estão invadindo os sistemas aí, totalmente controlados por inteligência artificial. Então o programa ele já consegue se antever, consegue entender qual que é a camada de monitoramento e de segurança que você tem dentro da sua empresa, e isso, né, de uma certa forma acaba abrindo a vulnerabilidade disso, e aí você acaba sofrendo, né, um ataque de phishing ou qualquer outro tipo de ataque cibernético. Se a sua empresa tem não importa a unidade, mas se ela tem para investir em proteção, o crime organizado tem 10, tem 100. Exatamente. Né? Então, se a gente está falando de quanta coisa boa a inteligência artificial está trazendo, é certeza que tem o outro lado, né? O daqui, o aninho daqui, o aninho daqui, né? Utilizando o mesmo conceito, a mesma tecnologia, com um poder financeiro muito grande para o mal. Né? Então isso não há dúvidas. Então, com certeza, você investir em proteção, investir nesse tema que a gente falou aqui de Zero Trust, é que nem a gente que mora aqui, né, em São Paulo. O bandido vai procurar o cara que está menos protegido, o cara mais vulnerável, o cara está mais distraído. É o alvo. O cara que está parado no farol com o vidro aberto e mexendo no celular. Esse é o alvo. Dentro do carro. Esse é o alvo. Né? Esse cara é muito mais fácil. Por que ele vai pegar um cara que está dentro de um carro blindado para roubar um celular? Né? Ou seja, por mais que este nível de computação que a gente está falando aí consiga quebrar qualquer coisa, sempre eles vão atacar o que está mais fácil. Sim. Muito menos esforço, muito mais rápido. Então, fica aqui realmente o alerta, o aviso, né? Procure realmente ferramentas aí que ajudem você a aumentar a sua proteção. É isso aí, galera. Eu queria agradecer o César. Esse aqui é o nosso primeiro Vox Talk de 2026, tá? A gente trouxe aí algumas coisas que já estão fervendo aí com relação à tecnologia desde a semana passada, né? Desde do final da CES 2026. E aí esse é o recado que a gente queria deixar. Queria agradecer o César aqui, tá? E pedir, galera, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, tá? Dê um like nesse vídeo aqui para fortalecer a gente. A gente vai deixar nossos contatos aqui, se você quiser entrar em contato aqui com a gente. E agradecer mais uma vez e que comece 2026 aí. E esse aqui é o nosso Vox Talk.